Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém? Hoje o nosso tema está na tela, a gente segue essa série, Pregai o Evangelho. Nós temos conversado sobre 3 séries diferentes ao longo desse mês de agosto, que é o mês de aniversário da nossa igreja. Nós temos a série Orai Sem Cessar, onde, obviamente, o tema da oração é o que traz profundas reflexões para nós. Nós temos um segundo tema chamado Enchei-vos do Espírito, onde tratamos a respeito da pessoa do Espírito Santo e sua ação na nossa vida. E o terceiro tema é Pregai o Evangelho. Em cada domingo um tema diferente. Os 3 temas vão percorrendo todos os cultos da igreja com o objetivo de que cada pessoa, independentemente do culto que ela participe, ela seja edificada por um desses 3 focos especiais. O primeiro, orai sem cessar. O segundo, pregai o Evangelho. O terceiro, enchei-vos do Espírito. E hoje, especificamente, o nosso tema é pregai o Evangelho. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo? Já ouviu? Sim ou não? Ou sim. Já ouviu falar em Timóteo? Você sabia que Paulo escreveu a Timóteo? Sabia ou não? Quantas cartas Paulo escreveu a Timóteo? 2. Se você for observar, no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós vamos ler esse texto juntos hoje. Qual texto nós vamos ler juntos hoje? 2 Timóteo capítulo 4, abra sua Bíblia. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos ler juntos essa maravilhosa palavra de Deus para a nossa vida, porque a leitura da palavra é que nos conduz. Segunda carta de Paulo a nosso querido Timóteo, ao amado Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Estamos na última carta do apóstolo Paulo, finalizando a sua conversa, deixando uma palavra como que um grande apelo ao coração de Timóteo, para que ele não se desviasse em hipótese alguma dessa mensagem, dessa missão que Deus confiou a ele. E quero assegurar a você, antes de nós lermos juntos a palavra, a mesma mensagem, ou a mesma missão que foi dada a Timóteo, também foi dada a uma pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Agora me responda, a pessoa que está ao seu lado também te olhou? Então vale para os dois. Para quem foi olhado e para quem olhou. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Dá para você ler comigo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Se você já fez uma visita, uma viagem, ou mesmo, eventualmente, você já soube, alguém já conversou com você especificamente sobre Genebra, você deve imaginar ou ter o conhecimento que lá em Genebra tem o conhecido Muro dos Reformadores. Se você não foi, nós vamos juntos agora a Genebra. O Muro dos Reformadores é esse muro que aqui está. Essas imagens que aqui estão, essas obras artísticas são bem altas, bem grandes, e aqui eles apresentam 4 dos principais reformadores que têm alguma conexão especial com Genebra. O primeiro de lá para cá é Guilherme Farel, um homem muito importante sobre o qual eu vou explicar e vou conectar ao assunto de hoje. O segundo que ali está é João Calvino, aquele que é mais conhecido entre nós, porque seu pensamento teológico formulou o nosso.
ajudou a gente a pensar as doutrinas a partir da palavra de Deus, este homem que aqui está, João Calvino. O terceiro que aqui está é Teodoro de Beza. E o quarto, John Knox, que é o famoso pai do presbiterianismo na Escócia e da Escócia se espalhando para o mundo inteiro. Esses quatro reformadores que aqui, eles têm uma conexão muito importante. Genebra era uma cidade a seu tempo, estamos falando aqui de julho de 1536, em que a reforma já estava em andamento, já havia uma série de ações na perspectiva reformadora, para que a cidade pudesse alcançar um equilíbrio, saúde espiritual, para que ela fosse saudável, equilibrada, ajustada, não apenas da porta da igreja para dentro, mas também da porta da igreja para fora. Aliás, essa é uma questão importante quando se fala de pensamento reformado. O pensamento reformado, ele nunca foi e nem é para ser restrito ao templo, ou seja, ele se aplica somente à igreja. O pensamento reformado, ele foi aplicado das portas da igreja também para fora. Genebra é uma cidade que ela foi reformada no seu aspecto espiritual, também impactando o seu aspecto social, seu aspecto econômico, as relações que foram construídas pelas pessoas. Pois então, em julho de 1536, Calvino está a caminho de Estrasburgo, onde ele planejava passar um tempo apenas estudando. Seu foco era se dedicar ao ensino, à educação, ao aprendizado. O homem é inteligente, preparado, mas entendia que o chamado de Deus para ele era tão somente aprender e ensinar e aprender. Todavia, Farel, que não era um homem de poucas palavras ou de palavras doces, era um homem firme, encontrou-se com Calvino sabendo que ele estaria em Genebra por apenas uma noite. E naquela noite, ele largou todas as suas atividades e foi encontrar-se com Calvino. E trouxe para ele esta palavra que aqui está. Leia comigo como se você fosse uma pessoa brava. Tem alguém aqui que é bravo? Acho que não, né? Todo mundo aqui é light. Mas como se você fosse uma pessoa brava. Leia comigo como se você fosse uma pessoa brava. Não, peraí. Não, estou achando ninguém bravo. Estou falando alto. Bravo. Cara de bravo. Declaro a você, em nome do Deus Todo-Poderoso, que se você não nos ajudar nesta obra do Senhor, Deus o castigará por buscar os seus próprios interesses em vez dos interesses de Cristo. O que você responderia? Jesus me abana. Pai, help. A palavra que ele trouxe foi tão contundente, foi tão veemente, foi tão cheia de energia, de força, que Calvino, que pretendia ir embora, passando somente aquela noite, entendeu que atrás daquela palavra daquele homem, falho como ele, também falho, havia uma palavra de Deus. Deus usou Farel para cortar o coração do nosso irmão Calvino, trazendo sobre ele uma responsabilidade que ele não considerava dele. Mas Deus o inseriu num contexto como se o abraçasse com essa palavra, que era uma palavra ameaçadora, desafiadora, uma palavra para colocar medo, mas Deus trouxe para ele uma missão muito preciosa. Ele deveria deixar de pensar em si primeiro e pensar agora, em primeiro lugar, no reino de Deus e na sua obra. Eu fiquei pensando em você, não tendo nenhuma dificuldade de dizer que pensei em mim primeiro. Quantas vezes você e eu estamos deixando as coisas de Deus em segundo lugar e priorizando os nossos próprios interesses, priorizando os nossos projetos pessoais e os nossos sonhos, priorizando os nossos desafios e colocando o reino de Deus em segundo plano. Veja comigo que esta frase que aqui está, ela nos remete à primeira palavra e às expressões da primeira frase que Paulo escreve a Timóteo. Veja aqui na tela junto comigo, por gentileza. Lá em cima, leia comigo. Conjuro-te, leia comigo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. E aqui ele traz uma palavra solene. Estamos falando do chamado do Senhor.
E a primeira coisa que ele faz é apresentar uma intimação solene. Veja, meu irmão e minha irmã, que quando Paulo se dirige a Timóteo, a impressão que dá é que Farel, de alguma forma, também se inspirou nessa frase para trazer uma palavra desafiadora para o coração de Timóteo. Timóteo agora está sendo intimado, é uma intimação solene, não é um convite, não é assim, olha, quando der, fale alguma coisa, olha, se for possível, compartilhe o evangelho, olha, se tiver reação contrária, pode se calar, olha, pode se esquivar, olha, pode se omitir, olha, pode ficar em silêncio. Não é essa a palavra, é uma palavra brava, conjuro-te, misericórdia. E a palavra que ele traz nessa intimação é prega a palavra. Prega a palavra. Fale comigo. Prega a palavra. Qual é o nosso assunto na pregação? Qual é o nosso assunto na pregação? A palavra. A ideia aqui é a figura de um arauto. O arauto não tinha mensagem própria. O arauto não criava a informação. O arauto recebia a informação e a proclamava. Então, a prega a palavra não quer dizer, pense numa palavra, adapte a palavra, amance a palavra, alinhe a palavra ao que as pessoas querem. Prega a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, existe uma coisa muito importante, porque o desafio de Paulo sempre foi pregar a palavra, e o desafio de Paulo a Timóteo é pregar a palavra, e o desafio de Deus para nós é que nós preguemos a palavra. Você e eu fomos chamados para sermos arautos do Senhor. Nós somos os que proclamam, não somos os que inventam, não somos os que criam uma palavra, não somos os que traduzem uma palavra. Nós somos aqueles que recebem a palavra e entregam a palavra, porque a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Você entende isso? O profeta Isaías escreveu isso, ele diz, olha, que a palavra, a nossa palavra, a minha, a sua, é uma palavra que ela pode voltar vazia, mas a palavra do Senhor ela jamais volta. Então, quando nós compartilhamos, quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a palavra do Senhor. Quando é a sua ou a minha, ela perde o seu impacto, ela pode retornar vazia. Prega a palavra. Deus dará oportunidades. É o que Paulo diz, olha, há tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades. E essas oportunidades são criadas por Deus. Deus é quem cria a oportunidade. Então pense comigo. Deus cria a oportunidade e ao mesmo tempo que Ele cria essa oportunidade, Ele nos dá a palavra. Então a palavra que Ele nos dá é para que a gente aproveite a oportunidade. Pense comigo. Deus ele tem controle sobre todas as coisas. Então todas as coisas são construídas de uma forma a fim de que Deus possa ministrar ao coração de alguém. Deus tem sempre uma palavra da parte dele a compartilhar com alguém. Não se cale, não se silencie, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Eu quero lembrar a você uma história antiga, já contei aqui na nossa igreja, mas é uma história preciosa e bastante simples. Em São Paulo, para quem conhece São Paulo, tem várias estações do metrô. E numa dessas estações, duas senhoras encontraram um determinado senhor que elas acharam uma pessoa de confiança para dar informação. Sabe que informação você precisa procurar uma pessoa que tem uma aparência confiável. E não por acaso elas encontraram esse homem era um pastor. E lá entre várias estações tem a estação Paraíso. E essas duas senhoras olharam para esse homem e disseram para ele assim, o senhor pode nos dar uma informação? Pois não, nós estamos perdidas, queremos ir para o paraíso. O que a gente faz? Compreende? Compreende a oportunidade, certo? O homem era
pastor, além de dizer qual era a estação, ele claramente entregou a elas uma palavra. Vocês entendem que a gente pode ter uma oportunidade que pode não ser tão escancarada assim, porque essa é muito escancarada, né? Essa daquela muito clara, mas vai chegar a pessoa, ou você vai se aproximar de alguém, onde você vai poder compartilhar uma palavra da parte de Deus, não uma palavra que você inventa, não uma palavra que você sonha, não é uma revelação que você recebeu do céu diretamente para a sua vida, porque toda a revelação já foi recebida da parte de Deus, está na palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor, aproveite todas as oportunidades. Por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que existem alguns frutos da palavra. E aqui nós temos pelo menos 3 frutos da palavra. O primeiro fruto é correção. O segundo é repreensão. E o terceiro é exortação. Cada uma dessas ações, elas são linkadas à palavra. Então veja bem, eu não corrijo ninguém, a não ser o meu filho. Eu corrijo alguém através da palavra. Não é o que eu acho ou o que você acha. É o que a palavra acha. Compreende isso? Dentro da nossa casa, nós queremos que os nossos filhos, eles sejam de acordo com aquilo que nós aprendemos. E está correto isso. Na igreja, nós temos uma multidão de pessoas, no lugar onde nós vamos, nós precisamos entender que a correção ela se dá, ou a repreensão ela se dá, ou a exortação ela se dá a partir da palavra. Então quem nos corrige, quem nos exorta, quem nos repreende, é a palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, é o próprio Senhor que nos repreende. Às vezes o pastor prega, e alguém diz, eita cajadada, vai devagar, pastor. Tem crente velho, você sabe que tem velho crente e crente velho. Velho crente é uma pessoa que é crente há muitos anos, já idoso. E o crente velho, ele não precisa ser velho de idade não, é crente velho, enjoado, chato, complicado, que toda a pregação acha que o pastor está mandando recado. Nunca para ele. Ei, pastor, agora entendi. Pastor, eu tenho dito aos pastores da nossa igreja, nós nunca mandamos recado para ninguém. Se tiver que a gente falar, se tiver que falar alguma coisa para alguém, nós vamos procurar a pessoa e vamos falar diretamente com ela. Nessa igreja, ninguém usa o púlpito para mandar recado para ninguém. Esse recado é para mim, é para você. Quando a palavra é pregada, nós somos repreendidos. Eu quero dizer a vocês que eu sou muito repreendido. Eu sou corrigido o tempo inteiro. Tem hora que dói. Tem hora que a gente pensa, vê se me erra. Bate em outro também. Agora veja um detalhe curioso. Às vezes uma pessoa repreende a outra, mas ela esquece de longanimidade e doutrina. Longanimidade e doutrina significa que é uma pessoa muito paciente. Longanimidade é aquela pessoa que tem essa bênção do ânimo longo, ela é paciente no processo. Quando a pessoa vai repreender a outra e estoura com essa pessoa, ela já não está mais dentro daquilo que a Bíblia prevê e ensina. A nossa construção de relacionamento naquilo que Deus nos traz é que nós podemos repreender a partir da palavra do Senhor, corrigir, exortar ou sermos, mas isso é preciso ter ânimo longo, é preciso ter paciência, é preciso estar firmado na doutrina, na palavra. Nada que seja da nossa mente, ou da nossa criação, ou daquilo que a gente pensa, ou daquilo que a gente acha, mas sobretudo aquilo que diz a palavra do Senhor. Então entenda uma coisa, existem coisas das quais nós temos dificuldade, ou com as quais nós temos dificuldade para tratar. Trate com amor, trate à luz da palavra do Senhor. Busque esse entendimento da palavra de Deus. Não se perca nessa história, não se afaste dessa história linda que Deus pode dar a você e a mim a bênção de conduzir uma pessoa para o caminho certo. Posso dizer uma coisa? Escuta só. Qualquer pessoa que seja repreendida, corrigida, nos modelos e nos moldes da palavra do Senhor, ainda que no começo reaja de forma contundente, uma pessoa reativa, em algum momento essa palavra vai encher o coração dela e ela perceberá que aquela palavra veio da parte de Deus para o coração dela. Você crê nisso? Amém. Vamos para a sequência, quero mostrar para vocês uma coisa importante. Versículo 3, leia comigo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Continue.
sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aqui nós vamos encontrar uma questão fundamental. Primeiro, nós temos o ministério da pregação. E aí o apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, diz assim, haverá tempo em que... E eu quero apresentar isso de forma objetiva aqui nos sinais dos tempos. Veja comigo nessa nossa tela agora, sinais dos tempos. Isso. A sã doutrina, ela será rejeitada por ser considerada ofensiva e intolerante. Enquanto se buscará um Deus, com letra minúscula, moldado aos seus próprios desejos. Veja se você compreende comigo. Sinais dos tempos. Haverá um tempo em que a pregação da palavra, em que o que as Escrituras nos ensinam, em que a palavra de Deus nos traz, ela será considerada ofensiva e intolerante. Vou perguntar para você responder para mim com a sobrancelha. Esse tempo já chegou ou não? Há quem diga que a pregação da palavra é ofensiva. Olha, não fale sobre esse assunto. Olha, não fale sobre aquele assunto. Interessante, em que Paulo diz a Timóteo que isso aconteceria, e nós podemos perceber que isso está acontecendo. Algumas pessoas acreditam que o que a Bíblia diz é o mesmo que intolerância. Curiosamente, nós temos um princípio da tolerância ou da intolerância, que ele é significado de acordo com as intenções. Então, alguém diz que você é intolerante, porque você prega a palavra, você é intolerante, e essa pessoa não te tolera, dizendo que você é intolerante. O conceito de tolerância hoje, ele mudou. O conceito de intolerância hoje, ele se dá da seguinte forma. Se você discorda da opinião de alguém e não toma a opinião de alguém como sua, você é intolerante. A tolerância agora é você ter que concordar com tudo que as pessoas falam. Olha que maluquice! Nós não conseguimos concordar com nada que não esteja fundamentada na palavra do Senhor. Então, para nós, a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não preciso ser bronco, eu não preciso ser grosso, eu não preciso ser ogro para falar com as pessoas. Quantas vezes, gente do céu, eu já vi igreja, a pessoa perguntando assim, tem algum visitante aí? Eu vi. A pessoa, visitante, já entregou sua vida para Jesus? Se você não entregou, você vai para o inferno. Gente do céu. Nós não colocamos ninguém nem no céu, nem no inferno. A nossa palavra deve ser temperada. Nós devemos ter uma palavra boa. Não é porque nos consideram ofensivos ou intolerantes que nós vamos agora ser agressivos com a pessoa. A pessoa discorda da sua opinião, está fundamentada nas Escrituras, respeite a opinião dela. Trate com carinho, trate com amor. Nós precisamos aprender a viver. Sabe por quê? Porque tem gente que se aproveita disso para dar fora nos outros. E dá fora aqui, na internet, então, Deus me livre e guarde. É uma terra onde só tem bandoleiro, para quem é mais antigo aí. Onde você vê as pessoas agressivas, agridem uns aos outros com uma facilidade. E dormem tranquilos, almoçam tranquilos, se encontram tranquilos, porque na internet são grandes, são fortes e querem bater nas pessoas. Nós não somos assim. Nós somos amorosos. Nós somos cheios de graça, cheios de misericórdia. Não é que uma pessoa nos agride, nos ofende, que nós vamos falar, a pessoa vai para o inferno. Não, não quero que essa pessoa vá para o inferno, não. Nem vou declarar para ela essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus abençoe a sua vida. Sabe por quê? O agressor de ontem pode ser o convertido de hoje e o meu irmão pregador de amanhã, em nome de Jesus. A igreja tem que ser sábia. Sábia. Mas a igreja não pode arredar pé das suas convicções. Por isso que Paulo disse antes, prega a palavra, firme na palavra,
contundente na palavra, cheio da palavra, não abra mão da palavra. Porque quando ele abre mão da palavra, na sequência dos fatos, ele vai ser totalmente moldado à realidade daquele tempo. E veja, o que se busca hoje é um Deus moldado aos seus próprios desejos. Se na primeira etapa aqui a frase vai mais ou menos para fora, essa segunda etapa vai para dentro. Então eu quero um Deus que concorde comigo. A Bíblia diz, não faça isso. Aí eu faço e digo assim, mas Deus conhece o meu coração. Deus é amoroso. Deus é misericordioso, tudo é verdade. Mas começa uma construção de uma imagem divina que não é o Deus da Bíblia. É um Deus segundo a minha vontade. Eu vou desenhando um Deus, eu vou construindo uma imagem de Deus para que Ele me atenda. Para que Ele se adapte a mim, para que Ele se amolde a mim. Não é isso que a gente faz. Deus é Deus. Ele é imutável. A sua palavra é poderosa. O seu poder é real. Nós estamos na presença dEle. Amém? Vamos seguir. A sociedade moderna prefere uma espiritualidade que exalte a autoestima. Você é maravilhoso, princesa do Senhor, valente. Você não nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda. Você nasceu para ser cabeça. Essa autoestima, uma mensagem de autoestima. Você entra arrasado e sai grandão, mas não é pela palavra de Deus não. É porque alguém foi te elogiar. Aí você diz, é isso, eu sou isso. Uma espiritualidade que alivia a culpa. Que prometa realização pessoal. Essa é boa. Prosperidade. Dispensa o arrependimento. Para que se arrepender? Você não fez nada. Isso é normal. Todo mundo faz. Você é um adulto. E relativize a autoridade das Escrituras. Vou te dizer o que muita gente diz sem saber que está dizendo. O que eu gostaria que Deus dissesse? Se nós fizéssemos essa pesquisa, nós só vamos receber palavra boa. Então não é o que Deus disse, é o que eu quero que Deus diga. Não é, Senhor, o que o Senhor está me dizendo. Não é o Senhor o que o Senhor está me dizendo. É, Senhor, o que eu quero que o Senhor me diga. Então, quando eu não recebo uma palavra que eu gostaria de ter recebido, eu fico indignado. Graças a Deus, a maioria fica indignado com o pregador. Mas tem gente que fica brava com Deus. Porque acha que Deus está aqui para atender os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe quem você e eu, nós somos. E pela graça do Senhor, nós somos acolhidos por Ele, apesar de nós. E o Senhor vai enchendo a nossa vida para que a gente aprenda a orar direito. Cuidado com essa oração que você está moldando Deus à sua vontade. Um cristianismo que dispensa o arrependimento. Um cristianismo que não passa pela cruz. Um cristianismo que relativiza a autoridade das Escrituras sobre a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir. Tim Keller. Leia comigo essa frase do Tim Keller. Somente se o seu Deus puder ultrajá-lo e desafiá-lo, você saberá que adora o Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. O pastor separou o Dia dos Pais, pelo amor de Deus. Estou lembrando até daquele ritmo, lambada. Meus irmãos, eu não escolho pregação. Ai, graças a Deus. Se eu escolhesse, era só elogio, é só falar coisa bonita. Adoro falar coisa boa para as pessoas. Mas sabe que às vezes a gente tem que ser, ajustado. Que a gente tem que entender o que Deus está falando com a gente. E essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem não veio.
Quem não veio tem outra palavra. Essa palavra é para você. O que será que Deus quer falar com você com essa palavra? Veja comigo aqui na tela. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Lá em cima eu estou explicando o que Paulo ensina a respeito do ser sóbrio. Ser sóbrio. Ele está dizendo o seguinte, olha, não permita que a cultura molde a sua postura. Não permita que você se torne alguém como os outros são. Não permita que a cultura do nosso tempo, que quer moldar Deus, quer criar um Deus à sua imagem e semelhança, que quer destruir a autoridade das Escrituras, não permita que você se torne isso. Sabe por quê? A frase não é minha, mas a ideia é muito prática. A cultura é como uma mão invisível que te empurra. Você não percebe, mas está fazendo exatamente o que a cultura desse tempo ensina. E a Bíblia diz que este mundo jaz em quem? Este mundo jaz no maligno. Portanto, a cultura desse tempo, ela tem essa inspiração do maligno. Abra os teus olhos. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, mantenha o equilíbrio em um mundo que perdeu o rumo. Posso dizer para você uma coisa de toda sinceridade? Esse mundo está doido. Está ou não está? Esse mundo está doido, está tonto. É um doido tonto. Doido tonto. Esse mundo está desequilibrado. E Paulo diz, olha, vocês precisam ficar atentos para que vocês não se desequilibrem. Para que vocês não pendam para um lado ou pendam para o outro, mas vocês se mantenham firmes, equilibrados. E esse equilíbrio é sobre a palavra do Senhor. Meus irmãos, não há como haver equilíbrio espiritual longe da palavra do Senhor. E não há como ter cristianismo longe da palavra do Senhor. Termina dizendo assim, cumpre fielmente a missão de anunciar com coragem o Evangelho de Cristo, porque faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O evangelista é aquele que prega o Evangelho. O evangelista é aquele que anuncia a palavra do Senhor, então, portanto, cumpra fielmente essa missão. A missão de Timóteo é a mesma nossa, é a sua missão e a minha missão, não é a missão pastoral. A visão aqui é o que o Senhor vai dar a você, a capacidade de você compartilhar o Evangelho. Para compartilhar, você precisa estar cheio do Evangelho de Jesus Cristo. O evangelismo é quando as pessoas são alcançadas pela palavra poderosa do Senhor. Todos nós temos pelo menos 2 campos missionários. O mais perto e o mais longe. Quanto tempo você passa no mais perto ou no mais longe? A maioria de nós passa mais tempo no mais perto. Portanto, o mais perto é o principal campo missionário da nossa vida. O maior campo missionário de cada um de nós, ou o primeiro maior campo missionário é a sua casa. Evangelize a sua casa. Fale de Jesus com os seus atos e com as suas palavras. Compartilhe a sua fé para aqueles que você ama. Compartilhe a palavra do Senhor para as pessoas que são mais importantes na sua vida. Cônjuges, filhos, pais, irmãos. Este é o nosso primeiro e mais importante campo missionário. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não adianta ser uma bênção fora de casa e ser uma praga dentro de casa. Eu já ouvi muitos relatos de maridos, de esposas, de filhos, que do lado de fora são uma simpatia. Ri para poste. Oi, poste. Tem palavra boa para poste. Poste? Está firme, hein? Está sempre aí em poste.
tem palavra boa, tem palavra elogiosa, tem reconhecimento, tem validação, tem tempo para ouvir. Poxa, eu queria conversar com você, mas eu estou preocupado com você. Não, vou tomar um café, vamos conversar. Pode falar, estou aqui para te ouvir. Mas dentro de casa é uma correria, é uma agitação. Seja para organizar a casa, preparar a casa, seja para ver aquela série, aquele filme, aquele jogo. Não há tempo para se ouvir. E quando você não tem tempo para ouvir, você não tem autoridade para falar. A autoridade para falar também se conecta à sua bênção de poder ouvir. Ouça as pessoas que estão próximas a você, que é possível que elas estejam desejosas de te falar alguma coisa. Eu trabalhei com adolescentes há muitos anos. E algumas vezes eu voltava dos acampamentos com os adolescentes e marcava para que os pais fossem receber os adolescentes e fazia naquele dia mesmo, na chegada dos adolescentes, o encontro de pais e filhos. Então, pais e filhos ali, aquele abraço e tal. Agora eu falava assim, olha, nosso acampamento começou na quinta-feira. Filho, adolescente, conte para o seu pai o que aconteceu quinta-feira à noite. Aí ele contava. Agora, sexta-feira de manhã, como é que foi? Conta aí. Sexta-feira à tarde, até que chegava ao domingo. E quando os meninos terminavam de contar, eu dizia assim, sabe por que eu estou pedindo a eles para contarem para vocês aqui? Porque eu acho que aqui vocês vão ouvir. Primeiro e principal campo missionário é a sua casa. Hoje é dia dos pais. Pai, é sua responsabilidade. Pregar o evangelho para os seus filhos. Não passe essa responsabilidade para outra pessoa. O responsável pela evangelização do Lucas sou eu. Não é o pastor Homer. O principal responsável pela evangelização dos seus filhos é você. Mãe, de igual forma, maridos e mulheres, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, familiares, não percam a oportunidade de viverem o evangelho de Jesus. Prega a palavra, aproveite a oportunidade, a tempo e fora de tempo. Seja sóbrio, equilibrado, não seja tonto, não seja radical, não seja duro, seja equilibrado na palavra do Senhor, mas não abra mão da doce e poderosa palavra do Senhor, porque é ela que vai mudar a sua vida, ela que vai abençoar a sua casa. Não desista da sua casa, nem hoje e nem nunca. Está difícil hoje, não desista, não desista, não desista, não desista. Mas não deixe de falar de Jesus no seu trabalho, para os seus amigos, no condomínio, na academia, no treino, lá no Santo Pilates. Não perca a oportunidade de evangelizar as pessoas com o maravilhoso e poderoso evangelho de Jesus. Pregai o evangelho. A gente vai orar agora. Nosso time vai estar adorando ao Senhor. Enquanto nós estivermos orando, eu quero convidar você a vir à frente para nós orarmos juntos. A nossa oração é pelos enfermos, nossa oração é pelos enlutados, a nossa oração hoje também é pelos pais, nossa oração hoje também é para que Deus encha o seu coração com a poderosa palavra dEle, e que você pregue o maravilhoso evangelho de Jesus. Olha para mim, pastor, eu sou meio tímido, eu fico sem jeito, eu fico sem graça. Preste bem atenção, Deus vai te dar as oportunidades, aproveite-as. E se você precisa de uma oração especial para que você aproveite melhor, seja sábio na gestão das suas oportunidades, pode vir à frente.
Palavra que vem ao nosso coração. Ó Pai, que compreendamos o que o Teu Espírito Santo falou através do Teu Filho, Senhor. E que entendamos, ó Deus, que é para nós. É para nós, ó Deus, para colocarmos em prática, primeiramente dentro da nossa casa. Ó Deus, que nesse dia tão especial, nós possamos, ó Deus, voltar para a nossa casa e entendermos que é lá que precisamos pregar este Evangelho. É lá que precisamos viver, ó Deus, uma vida que represente e mostre a Tua presença em nós. Abençoe-nos, ó Deus, dá-nos força para agirmos na dependência do Teu Espírito e sermos, ó Deus, servos do Senhor e não criadores de ídolos para atender a nossa própria vontade. Deus, é assim, ó Pai, que nós queremos agradecer por esse momento, agradecer de uma forma muito especial, ó Deus, aos pais aqui presentes, que no dia dos pais estão na casa de Deus para honrar e agradecer ao Pai soberano, o Senhor da nossa vida. Que o Senhor Deus abençoe a cada pai aqui presente, para que possam, ó Deus, saber e honrar a missão que o Senhor lhes deu dentro do seu lar, sejam referência, sejam instrutores dos seus filhos no caminho do Senhor, sejam instrumentos do Senhor. Pai, de uma forma muito especial, Deus, nós queremos também nesse instante agradecer, ó Pai, pela certeza do Teu cuidado na nossa vida. Colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Pai, lembrando nesse momento, ó Deus, da nossa irmã Márcia, Pai, obrigado pelo desenvolvimento que o Senhor tem dado. E rogamos, ó Pai, que continue tocando aqui no coração dela, na vida da Tua filha, para que ela possa, ó Deus, ver cada dia mais e mais a graça do Senhor na vida dela. Lembramos da Mária, Senhor, a irmã do Elias. Lembramos da Dulce, Pai, mãe da Graça. Também da Carmen, mãe da Patrícia, Pai, que o Senhor visite no hospital, visite no leito, visite outros enfermos, ó Pai, que não estamos com o nome aqui agora, mas sabemos, ó Pai, que estão sob os cuidados do Senhor. Lembramos o nosso time de capelania, cada visita que é feita, Pai, que seja direcionada pela mão poderosa do Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da Tânia, pela perda do seu paizinho, da sua mãezinha Dulce, Pai. Também, ó Deus, a vida da Ana Paula, todos os familiares, pela partida do seu paizinho, o Paulo. Lembramos do Sven, Senhor, e pedimos que a bênção do Senhor sustente e fortaleça o coração do Teu filho. Pai, como igreja, Deus, nós nos colocamos totalmente nas mãos do Senhor. E nós clamamos porque sabemos que o Senhor está presente. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui está presente. O Senhor é o que fala e responde. Então, Deus, fala o nosso coração. Ouve o nosso clamor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.